O Senhor olha para você, para mim, como aquele ou aquela foi consagrado a Ele. Olhe para dentro de você. Tente agora no seu olhar da fé. No seu olhar da fé, olhe para as suas entranhas, para aquilo que está na sua mente, no seu coração. Até onde está a sua fidelidade? Aonde está a minha? Aonde está a nossa fidelidade? Você compreende como o Senhor... Veja, o que Estevão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versos 49 e seguinte. Estevão, um jovem, corajoso. E como falta jovens corajosos nos tempos que estamos vivendo. Estevão olha, e ele medita aquilo que o Senhor vem dizer, que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. Qual é o lugar? Qual é o lugar do meu repouso? Aí nós podemos olhar aquilo que Paulo vem dizer na carta aos Coríntios. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que és morada do Altíssimo? Não é isto que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versos 23? Aquele que me ama, diz o Senhor, e ama a minha palavra, eu e o meu Pai viremos nele para fazer nele morada. Deus está vendo. Deus está vendo a sua, a minha, a nossa angústia. Deus sabe da sua prova, sabe da sua luta, sabe o quanto você tem pedalado. Sabe o quanto você tem muitas vezes enfrentado o espinho. Sabe que muitas vezes você segura para não chorar. Sabe muitas vezes que você está tomando banho ali e a cabeça está a 1 milhão. Problemas, situações, opressão. O Senhor está vendo. Ele sabe o que você sente, Ele sabe dos nossos desejos, da nossa luta. O Senhor está vendo. E é por essa visão dEle, diante da nossa fidelidade, que nós bebemos da sua misericórdia, da sua justiça de amor. Veja, o profeta Isaías deixa claro para nós, no capítulo 66 de Isaías, versos 2, diz Deus para nós: foi Ele que fez tudo, e a Ele tudo pertence. Veja, foi Ele que fez tudo, e a Ele tudo pertence. Agora, olha o que diz esse versos 2. É aos angustiados que atrai o olhar de Deus. Está sofrendo angústia? Está sofrendo provas, tapas, perseguição, injúrias, dor? Olha o que diz Isaías 66, versos 2. Foi Ele que fez tudo, e a tudo Ele pertence. E é o coração angustiado que está atraindo o olhar dEle. Você crê? Você crê nesse momento? O coração contrito diz ainda que teme a palavra de Deus. Diz o versos 2. Você teme a palavra do Senhor? Você teme, você tem prazer, você tem gozo interior pela palavra do Senhor? Diz Isaías no capítulo 66, versos 2. O coração da angústia e que teme a palavra do Senhor, é nesse coração que o Senhor brota o seu olhar de misericórdia. Não é isso? Está lá em 2 Crônicas 7,14, quando diz Deus: se o meu povo, o Senhor diz que você tem, é a liberdade que Ele deu a você e a mim. Se o meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Você entendeu a posição de Daniel? Entendeu por que Daniel se despojou? Porque ele tinha essa certeza no coração, na qual o Senhor quer que tenhamos. Ou não é isso que Jesus diz lá em João 15, verso 7?
se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. O Senhor Jesus nos dá uma condição. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. O Senhor mostra para nós como. Por isso ele diz, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos para fazer morada. Veja que Jesus observa o quê? A nossa fé. Ele está olhando a sua fé. Mas uma fé sem rasuras. Uma fé sem rasuras. Uma fé mesmo diante das adversidades. Daniel não teve adversidades? Muitas. Infelizmente ele estava pagando por algo que ele não cometeu, mas era a pátria dele, era o povo dele. Ele entendeu e disse, vou ser diferente. Você está disposta a ser diferente? Sem rasura, para que haja uma libertação? Você tem pedido libertação, talvez na vida espiritual, material, profissional, familiar, social ou de uma dor. Ou sentimental. De repente está pedindo uma libertação. Mas aí entra o contraponto. Entra o contraponto. Dentro desta meditação, dentro desta explanação no qual o Espírito Santo está falando para mim, para você. E veja, os ouvidos mais próximos da boca que Deus está usando a minha, é os meus. O Senhor está falando conosco. Você entende que há muito mais? Você entende, você compreende que fica muito mais barato, olha, barato, é bagatela, amar do que odiar? Ter paciência do que xingar? Perseverar do que se acomodar? Você compreende? Fica mais barato fechar a mão do que apontar o dedo? É mais barato. Porque fica caro. Porque Jesus diz, da mesma medida que mede, será medido. Você compreende por que o mundo não está entendendo? E por que muitas pessoas estão dizendo, mas por que Deus está permitindo isso? Deus não está. Não coloque na assinatura de Jesus as maldades que está aí. Não coloque. Não coloque. O Senhor está nos observando dentro da sua misericórdia, porque Ele nos deu a liberdade. E Ele respeita a sua própria palavra. Ele nos deu a liberdade. Por isso Ele diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. Por isso Ele está olhando a nossa fé. Portanto, Jesus está olhando profundamente a nossa fé dentro das nossas lutas. Tem lutado? Quando você olha para as suas lutas, tem dito para você mesmo, estou aguentando mais? É isso? Ou você esqueceu que Jesus é o Sirineu? Que vem e diz, vem cá filho, deixa eu ajudar você a carregar a sua cruz, minha filha. Eu não disse, vinde a mim, vós todos estáis cansados pelo fardo, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Não foi ele que disse? Jesus não pode ser, nesse momento, o Sirineu para aquilo que você está enfrentando, as suas lutas. O Senhor está falando com você, porque Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a nossa luta. O Senhor vê. Ele está olhando. Você precisa entender o que ele disse para Samuel. Samuel, o que você vê, Samuel, não é o que importa. Samuel, você vê a face, mas eu conheço o coração. O Senhor sabe, Ele olha profundamente, o Senhor ousa minuciosamente o que há no nosso coração. A palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela transporta, ela discerne até a alma. Para aqueles que creem, vem a misericórdia.